sua direção. Quem me guia é a sua luz. Estou firmado na rocha eterna e vou levando a minha cruz. Rocha eterna, Cristo Jesus. Rocha eterna é minha luz. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, desejar bem-vindo a você mais uma vez que está conosco na nossa caminhada, na nossa bendita viagem pela Palavra do nosso Deus, que é o nosso guia, a nossa bússola para nos levar ao céu. Estamos chegando em nossa caminhada hoje ao capítulo 12 de 2 Samuel. Abra sua Bíblia comigo, se você puder. Caso contrário, você pode ouvir, então ser abençoado também. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 12, que nos diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Verso 2: O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. Verso 3: Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu colo, e a tinha como filha. Verso 4: E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera com ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e preparou para o homem que viera a ele. Verso 5: Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Verso 6: E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Verso 7: Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Verso 8: E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Verso 9: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Verso 10: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Verso 11: Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Verso 12: Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Verso 13: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Verso 14: Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Verso 15: Então Natã foi para sua casa,
E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Verso 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Verso 17. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Verso 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Verso 19. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Verso 20. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram o pão, e comeu. Verso 21. E disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Verso 22. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim, e viverá a criança? Verso 23. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Verso 24. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e coabitou com ela, se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Verso 25. E enviou pela mão do profeta Natã, chamou seu nome de Jedidias, por amor ao Senhor. Verso 26. Ora, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Verso 27. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Verso 28. Ajunta, pois, agora o restante do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Verso 29. Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. Verso 30. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Verso 31. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Ele virá de repente, mandou que eu fosse prudente, pois o palácio sou eu. A Bíblia diz que muito breve Jesus virá. Jesus disse que eu devo
Muito bem, meus amados irmãos, nós acabamos aí a leitura do capítulo de número 12 aqui de 2 Samuel. Para a nossa mensagem de hoje, eu quero reler os versos 16 e os versos 20 e 21, que nos dizem assim: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Verso 20. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupa, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram o pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste? Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? Jesus Cristo, meu ser transformou, e agora com muita alegria eu sirvo ao Senhor. Quem me peça aceitar a Jesus, somente Ele ao céu te conduz. A razão desta minha alegria é Cristo Jesus. Amados irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus, é a criança que fora gerada como fruto do adultério de Davi com Batseba, nasceu, porém logo adoeceu, conforme Deus havia dito através do profeta Natã que aquela criança não viveria. Davi busca ardentemente a Deus em oração e jejum pela criança, mas após 7 dias enferma, ela morre. Davi aceita o querer de Deus, levanta-se da oração e adora ao Senhor. Amados irmãos, Deus escutou as orações de Davi e viu seu jejum, porém, sua resposta para Davi foi não. Precisamos entender que o caminho de Deus é perfeito. O Senhor é soberano. Ele sabe o que faz. Precisamos entender que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e os seus pensamentos também, conforme Isaías 55, 8, versículo 9. Dessa forma, nem sempre iremos entender o agir de Deus. Então precisamos tão somente confiar em sua sabedoria e aceitar o que Ele faz ou permite acontecer em nossa vida. Sabendo que aquilo que não compreendemos no momento, um dia o Senhor poderá nos fazer entender. Deus, por outro lado, não quis que aquela criança sobrevivesse para que aquele fruto do adultério não fosse constantemente lembrado por Davi e pelas pessoas ao seu redor. Assim, Deus preferiu levar aquela criança para si. Davi talvez não entendeu no momento, ele queria aquela criança, queria aquele filho, mas porém ele entendeu e aceitou a vontade do Senhor. Ele aceitou o não de Deus. Meus amados irmãos, quando Deus lhe responder não, faça como Davi fez. Aceite o querer do Senhor e o adore, mesmo com o coração triste e com a mente cheia de interrogações. Deus cuida bem de nós. Ele sabe todas as coisas. Então confiemos em seu amor e descansemos o coração nele, pois ele sabe o que faz. Ele conhece aquilo que não conhecemos. Ele sempre tem o melhor para a nossa vida. Então,
Precisamos, assim como aceitamos o sim de Deus, precisamos também aceitar quando Ele nos diz não, entendendo que todas as coisas o Senhor faz concorrer para o nosso bem. Medite nessa palavra. Deus lhe abençoe. Todo salvo, pois será, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será. Como areia da praia, tantos como areia. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo por mais esse capítulo da Tua palavra, que nos ensina lições preciosas dessa experiência de Davi, Teu servo. Querido Pai, temos aprendido que às vezes o Senhor ouve as nossas orações, mas a sua resposta para nós, às vezes, é não. Que nós possamos, como Davi, Senhor, aceitar o teu não também e te adorar como ele fez e continuarmos firmes, aceitando o teu querer e sabendo que sempre o Senhor sabe o que faz e que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Nesse instante, conforte o coração da tua filha e do teu filho, que também receberam um não, Senhor. Buscaram e têm buscado ao Senhor, mas a resposta do Senhor foi não. Pai querido, conforte o coração do teu filho, que ele entenda que o Senhor ainda tem grandes coisas para a sua vida mais adiante. Nós pedimos a tua graça, a tua ajuda para aceitarmos o teu querer em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Perigos não vou encontrar, muitas vezes por falar de Cristo, são as lágrimas minha porção, mas importa que em mim seja visto, quem me dá paz e traz salvação. As fadigas aqui nesta vida, onde teve deviam de passar, mas na última milha da estrada, fadigas não vou encontrar. Meus amados irmãos, estamos chegando então ao final do nosso quadro em mais esse dia, desejando você um dia de paz, de bênção, juntamente com a sua família, e aguardo você amanhã para nós continuarmos a nossa caminhada gloriosa pela palavra de Deus, aprendendo e ouvindo a voz do Senhor falar conosco. Amanhã estaremos lendo o capítulo 13 de 2 Samuel. Receba o nosso abraço, fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Que agora